Oi, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui para não passar muito do nosso horário. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Marina, sim. Tá ótimo. Se travar alguma coisa, vocês me falem. Eu acho que todo mundo aqui que está aqui hoje já participou de alguma das reuniões do GCC. Mas só eu gosto sempre de relembrar aqui no começo que nesse semestre, né, o nosso conteúdo do GCC é sobre o consumo online. E que a ideia aqui do GCC é a gente trazer essa conversa através de textos, de autores, de artigos. Então, apesar de eu estar aqui apresentando para vocês, eu gostaria da participação de vocês também. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, abrir o áudio, porque agora eu não consigo mais ver o chat, mas vocês também podem colocar no chat, aí alguém me avisa aqui, certo? Então, pode participar, interromper a qualquer momento para a gente discutir sobre esse texto aqui que a gente propôs hoje. Então, hoje a gente vai continuar o livro do professor Carlos da Andrea, que ele é o professor do PPG-Com também da UFMG, e que ele tem muitos estudos voltados a essa pesquisa do consumo online, das plataformas online, que é a nossa temática esse semestre no GCC. E o nome da obra dele é Pesquisando Plataformas Online, Conceitos e Métodos. Então, no encontro passado, a gente deu uma estudada no primeiro capítulo, e agora a gente selecionou outro capítulo desse livro. Antes que a gente passasse para outros artigos e textos, a gente achou importante trazer mais um capítulo, já que esse livro dele é extenso e fala bastante sobre essa questão das plataformas online, que é o campo de estudo de algumas pessoas por aqui, e que a gente está sempre buscando entender um pouco mais, porque apesar de já ter um tempo que a gente tem a internet, né, que a gente tem essas plataformas online, ainda existem esses desafios da gente entender como pesquisar nessa plataforma ou como a gente pode usar metodologias novas, como tudo isso funciona, principalmente a gente que é dessa área mais da comunicação, das ciências sociais, das ciências humanas. Alguém perguntou alguma coisa? Pode falar, Joana. Boa noite. Boa Eu quero noite. só cumprimentá-las, dizer que eu estou entrando hoje no meu primeiro encontro, Ah, seu primeiro encontro? porque eu estava inscrita desde o encontro passado, mas eu tive um contratempo de saúde e só pude entrar hoje, certo? Eu Ah, sim. já sou das mais maduras e tenho muito, mas continuo querendo aprender, viu? E estou muito empolgada em participar desse grupo. Ai, que Eu bom, sou Joana. formada em administração de empresa, mas fui professora por muitos anos e agora que eu parei, eu não posso parar. É bom mesmo, né, a gente não parar. Mas obrigada, Joana, por participar aqui, estar aqui com a gente. E sinta-se à vontade para, a qualquer momento, interromper e contribuir também, que as contribuições aqui são sempre muito importantes. E a gente gosta bastante de discutir durante os textos. Pronto, pois eu estou Obrigada muito pela sua empolgada, presença. viu? Prazer a todos e a cada um. Muito Beijo. obrigada, Joana, pela Vou sua presença aqui. silenciar. Tá certo. Eu vou começar aqui, qualquer coisa vocês podem me interromper, certo? Então, como eu estava falando, a gente começou o primeiro capítulo entendendo o que são as plataformas, e agora nesse capítulo a gente vai conversar um pouco como pesquisar essas plataformas. Então, o professor Carlos ele trouxe algumas metodologias e, ao mesmo tempo, algumas reflexões sobre os desafios de quando a gente está pesquisando nessas plataformas online. E eu destaquei algumas coisas aqui para a gente conversar. Ele começa falando nesse capítulo que dos desafios de pesquisar plataformas online, especialmente as mídias sociais, que é algo que a gente vem conversando desde o nosso primeiro encontro, né? Que se por um lado essas plataformas elas são esses objetos empíricos que são muito presentes ali no nosso dia a dia, isso também pode levar uma visão naturalizada do seu funcionamento. E também essa familiaridade cotidiana, geralmente ela não está acompanhada a informações mais detalhadas sobre esses procedimentos técnico-políticos que são incorporados a esses serviços. Ele fala que existe essa opacidade desses critérios das recomendações algorítmicas
que é algo dentro ali, quando a gente fala dessa pesquisa online, e mesmo que a gente não estude muito isso, igual eu estava falando, né, o nosso objetivo, a gente das humanidades, das ciências sociais, quando a gente quer entender outros fatores dentro do online, mas que é importante a gente entender também esses termos. Então ele fala desses termos que ele acredita que ainda tem esses usos mais vagos, e os dados são limitados, fornecidos através dessas interfaces de programação de aplicativos, né, que são os APIs. E que essas mudanças são pouco documentadas nas interfaces, e que isso gera dificuldades para a gente poder investigar essas múltiplas dimensões que fazem parte dessas plataformas online. Então, existe essa dificuldade, tanto dessas mudanças, quanto dessa naturalização, como ter que lidar também com esse vocabulário que é mais técnico, desses conhecimentos mais específicos dessas áreas, né, das ciências da computação. E outra coisa que o autor destaca também é que as plataformas elas estão nessa constante transformação. E muitas vezes isso faz com que a nossa pesquisa se torne rapidamente desatualizada, justamente por conta dessas mudanças que acontecem o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que a gente precisa lidar com essa mutação ao longo do tempo e não encarar isso como um problema, né? Mas como parte de um desafio ali da pesquisa, e que a gente pode tentar procurar novas formas de ir além desses obstáculos e continuar pesquisando mesmo com essa rapidez de informações que acontecem na internet, né? De informações e de mudanças que vão acontecendo a todo momento. Ele fala também, uma coisa que ele questiona, essa questão dessa legitimidade das metodologias de análises baseada nesses modelos estatísticos, que eles se apresentam como neutros e objetivos, mas que muitas vezes a gente sabe que não é tanto assim, como a gente viu no encontro passado, porque isso também é feito por pessoas, né, e por empresas que estão por trás e que também visam lucro. Então não é tão neutro assim. E que para superar esses desafios, ele fala da importância da gente desenvolver uma compreensão crítica desses conceitos e modelos matemáticos que impulsionam esses softwares, sem a necessidade da gente dominá-los completamente. Então, o objetivo dele é justamente buscar esses diálogos interdisciplinares que acontecem quando a gente fala sobre plataformas online, para que a gente possa abordar novos objetos de pesquisa de uma forma mais crítica e pensando em todos esses pontos. Outro conteúdo que eu achei interessante trazer aqui, que ele fala, é sobre essa metáfora da caixa preta. E que ele usa essa metáfora para poder descrever essa dificuldade da gente compreender em detalhes um funcionamento de uma plataforma online. E que esse termo caixa preta, ele se refere ao que é desconhecido ou aquilo que é ocultado, mas que também pode significar essa estabilização de uma rede sociotécnica, onde há um conceito entre os atores ali envolvidos. E que, embora as plataformas online elas tentem ocultar suas lógicas de funcionamento, elas estão longe de serem estáveis. Elas são constantemente modificadas e transformadas por meio de atualizações, apropriações e discussões. E ao mesmo tempo em que elas agem, elas transformam outros atores. E que essas situações controversas, que é o que ele vai continuar discutindo aqui sobre essa questão das controvérsias, envolvendo as plataformas, eles são momentos privilegiados para compreendê-las a partir dessas instabilidades que desencadeiam. Então, ele continua reforçando aqui esse nosso desafio, né, de entender essas várias dimensões que existem nas plataformas online, tanto essa dimensão da infraestrutura, quanto a essa dimensão da governança, quanto também dos algoritmos, além do nosso objeto de pesquisa em si, que a gente estava conversando nos outros encontros, e sempre quando a gente está comentando, por exemplo, de uma rede social, como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, algumas pessoas aqui e outros pesquisadores também que utilizam essas redes sociais para fazer pesquisa sobre determinados assuntos. Aqui a gente está falando mais voltado da comunicação por conta do grupo, mas de outras temáticas também, a gente vê esses desafios, né, de como a gente pode, até que ponto e como a gente pode encarar essa pesquisa, levando em consideração
esses outros termos também, né, da questão da infraestrutura, da governança, dessa estabilidade, né, como ele mesmo fala que elas estão longe de ser estáveis, justamente porque elas estão sendo constantemente modificadas, então que isso se torna um desafio para a gente e algo que a gente precisa considerar muito e citar muito quando a gente está pesquisando nessas plataformas. Então essa discussão que ele está trazendo. Se vocês quiserem pode interromper, tá gente, a qualquer momento. E dando outros exemplos também, mas aí no final também a gente pode conversar. Mas agora, a gente entra num assunto em relação à controvérsia, que eu achei interessante e destaquei algumas coisas que o professor ele trouxe sobre esse conceito. Ele fala que o conceito de controvérsia ele é usado para poder descrever esse processo contínuo de disputas e incertezas que acontecem em várias situações, desde discussões entre influenciadores digitais até debates entre especialistas, autoridades e a sociedade civil sobre questões complexas. Então que nas ciências sociais e nos estudos de ciência e tecnologia, esse conceito ele tem sido usado para analisar essas transformações, essas incertezas e essas disputas em torno desses artefatos técnicos, teorias e políticas públicas, que foi reforçando o que ele falou também no outro capítulo, né, que a gente vê essa importância dessa disseminação das informações, de como a gente tem mais acesso, de como a gente pode até encontrar pesquisas muito ricas no campo, nesse campo online, mas que ao mesmo tempo também envolve todas essas questões, né, que ao mesmo tempo que a gente está falando sobre entretenimento, falando sobre algum influenciador digital em algum assunto, a gente também tem essa questão da política que a gente vê muito em várias redes sociais, mas principalmente no Twitter, né, que vocês comentam bastante, de como existe isso lá, e que isso também precisa ser discutido porque envolve essas políticas. Então ele fala que essas controvérsias, elas são caracterizadas como situações onde a vida coletiva ela se torna mais complexa, com a participação de uma variedade de atores, de alianças e de oposições em constante transformação, onde nada é tão simples quanto parece e onde há esses conflitos intensos. E que, embora essa citação ela não se refira especificamente às controvérsias nas plataformas online, é fácil a gente associar esses termos a essa dinâmica social diária de aí ele dá o exemplo, né, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, a gente também pode colocar o Instagram, o Twitter. Então, que existe essas controvérsias e eu achei interessante, porque até então eu não tinha conseguido ler a obra toda desse professor e eu achei interessante pensar nesse conceito de controvérsia quando a gente está falando sobre essas plataformas online e quando a gente está pesquisando sobre isso, né, e que isso engloba vários assuntos, não só de um assunto em si que a gente for pesquisar, mas que engloba vários assuntos. Então, eu achei bem interessante esse conceito que ele traz, essa reflexão. Outra coisa que eu achei interessante também que eu destaquei aqui, é ele fazer essa distinção de 2 tipos complementares de controvérsias. Então ele fala das controvérsias que são desencadeadas pelas próprias plataformas, e que isso geralmente é devido a esses vieses tecnopolíticos em sua gestão, e essas controvérsias também que surgem em relação às plataformas, ou seja, essas situações em que a instabilidade social se forma a partir do uso e das funcionalidades delas. Então ainda existe essas distinções quando a gente pensa em controvérsias e que estão presentes também. Então, que estudar essas controvérsias protagonizadas pelas plataformas implica reconhecer, ele vai dar alguns exemplos aqui, como o Twitter, o Airbnb e outras plataformas, que elas são atores interligados nessas dinâmicas políticas, engrenagens econômicas e atividades cotidianas da contemporaneidade. E que essas lógicas de plataformização, elas reconfiguram diversas práticas, como a conversação, como a mobilidade urbana, como o jornalismo, a saúde, a educação. Então, que essas plataformas não apenas capturam os dados dos usuários, mas elas também deixam esses rastros por meio dessas ações que desencadeiam. E isso é uma discussão importante também, que contribui bastante para a gente tentar compreender mais sobre essa questão dessas plataformas, né? De como eles usam esses dados, como tudo que a gente escreve ali ou disponibiliza de informações ali vão
vão resultar nesse resultado. Eu não lembro exatamente quem foi que falou, mas eu lembro que no último encontro, alguém tinha comentado de alguma, não sei se foi a Fernanda que comentou de alguma pesquisa, que alguém ficou na dúvida que ele estava pesquisando sobre o assunto específico, mas começou a aparecer coisas relacionadas, então ele ficou na dúvida se aquilo apareceu para ele porque o algoritmo entendeu e foi mostrando mais, ou se não tinha nada a ver. Então, essa é uma conversa que entra um pouco nisso também, né, essa questão dos dados, como eles capturam os dados e analisam também o que a gente está fazendo na rede social e como isso impacta ali na nossa pesquisa também dentro dessas plataformas. Como a gente pode, a gente pode não contornar esses desafios, mas também levar isso em consideração na hora que a gente estiver fazendo essas pesquisas. Além disso, o autor ele fala dessa importante essa importância da gente estudar essas controvérsias pelas plataformas por meio de uma pesquisa documental mais abrangente e também cuidadosa, porque isso envolve examinar essas transformações e repercussões das políticas de governança, das mediações algorítmicas e dos modelos de negócios das plataformas, entre outros aspectos também. Então, essa pesquisa ela mapeia uma extensa rede de associações que elas se articulam em torno e a partir das plataformas, envolvendo tanto governos, bolsa de valores, imprensa, sociedade civil, postagem de pessoas comuns e comunicados oficiais das próprias plataformas. Então, que para nós, né, os próprios pesquisadores, eles também são afetados por essa rede de autores, mantendo uma relação cotidiana e íntima com essa plataforma estudada. Então, isso falando pessoalmente, né, em relação à minha pesquisa, isso para mim também é um desafio, justamente por usar tanto essas plataformas. E eu também pesquiso esse consumo online, eu pesquiso essa relação, da sustentabilidade com a moda, como eu falei com vocês. Então, eu estou sempre pesquisando por alguns perfis para tentar identificar algumas hashtags e eu vejo que isso também, muitas vezes traz essas dúvidas para mim em relação à minha pesquisa, justamente por essa relação cotidiana que eu já tenho com elas. Então é um desafio, não sei se vocês também sentem isso, se vocês quiserem compartilhar outras situações, mas eu sinto muito isso quando eu estou pesquisando também. Isso ainda me gera muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo me faz também refletir com mais cuidado, principalmente depois de ler esse texto aqui, como eu posso refletir com mais cuidado. Só um minuto que eu acho que alguém pediu para entrar. Ah, pronto. Então, ele fala sobre isso também. Uma coisa que o professor Carlos cita, ele cita uma tese de doutorado do Bittencourt, de um autor, que ele analisou as formas de datificação e as performances algorítmicas da plataforma Fitbit, que é uma plataforma que faz monitoramento corporal, né, então, é tipo esses smartwatch, mais ou menos, né, que vai monitorando batimentos cardíacos e várias coisas ali em relação à saúde. Então, a gente vê que ele fala, né, que esse corpus de análise incluiu várias inscrições produzidas pela empresa, como patentes, manuais e releases, além desses relatos de experiências dos usuários publicados nessa comunidade. Então que, isso é importante para aquela questão que a gente falou, né, dos dados, né, que é bom para a gente, muitas vezes esses aplicativos, eles vêm com vantagens para nos ajudar, para facilitar de alguma forma, mas que ao mesmo tempo a gente está dando dados ali para aquelas empresas e elas podem usar, né, esses dados para várias questões, vários negócios envolvendo várias áreas, desde a política, economia, saúde, nesse caso, então que é importante a gente, pensar sobre isso também, né, refletir sobre isso também. Alguém levantou a mão? Pode falar, Jordana. Pode falar, acho que você está com o áudio fechado. Ah, eu tava mutada, desculpa, Ah, gente. agora dá para ouvir. Tava falando aqui sozinha, né? Porque estava mutada. Que a gente tem que também lembrar sempre que a gente está trabalhando de graça para eles. Porque a gente está treinando os algoritmos deles, treinando as inteligências artificiais deles. E eles ainda estão coletando nossos dados e fazendo o que bem entendem. Porque esses códigos eles não são abertos, eles não dizem como que funciona, não dizem, e os nossos dados estão aí, solto pelo mundo. Então é bom ter cuidado, assim, onde a gente, né,
navega, que tipo de cadastro a gente faz, porque o negócio tá desenfreado. E por isso é tão importante a gente falar e ter essas políticas, exigir por essas políticas, né? Porque é uma forma da gente estar ali se resguardando também, porque muitas vezes tanto é importante a gente prestar atenção, como você falou, né, dessas plataformas ou aplicativos que todo dia surge um aplicativo novo, diferente, com promessas de várias áreas que podem ser que eles sejam bons em alguns casos, né, nos ajudem em alguns casos, mas que ao mesmo tempo a gente precisa entender isso, né? Para onde vai esses dados? É a mesma coisa, fazendo uma analogia assim que tem e não tem a ver, quando a gente fala também do assunto sustentabilidade, que é o assunto que eu estudo, é essa mesma questão da gente estar ali sempre prestando atenção de onde vem aquele produto ali, como ele foi produzido, de que maneira, se for de uma forma socialmente sustentável, também ecologicamente sustentável. Então, a mesma coisa a gente também tem que pensar em relação aos nossos dados, né? A gente está dando, consumindo ali um aplicativo ou o que quer que seja que a gente coloca ali no online, mas para onde é que está indo tudo isso, esses dados que eu estou disponibilizando? Tanto questão de nomes e registros pessoais, quanto também, igual nesse exemplo, né, dessa plataforma de monitoramento corporal, né, que tem batimentos cardíacos, se você está com alguma deficiência de alguma vitamina, de alguma coisa, ou vários outros também de saúde, eles usam esses dados para quê, né? Eu já vi alguns artigos que falam sobre isso, essa questão da criação de remédios, a criação de outras coisas, mas que ao mesmo tempo isso vai além da ética, né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nisso e ver dessa importância dessas políticas também públicas quando a gente pensa nessa questão das plataformas online, né? Que apesar de já existir algumas, ainda precisam existir mais, justamente porque a gente não tem acesso aberto a esses dados, ao que está sendo feito com os nossos dados, né? Então é importante isso. E outro exemplo que ele dá também é o trabalho de uma monografia que fala sobre a questão do Uber e essa plataformização do trabalho no capitalismo contemporâneo. E que a gente vê como o Uber também mudou bastante essa questão desse deslocamento, né, desse transporte, da gente ver como era antes a questão do táxi, né, de passar para o Uber, de ser um aplicativo, de, entre aspas, qualquer pessoa poder ser motorista, ele tem as exigências em si, né, mas a gente vê que a pessoa pode fazer o cadastro, pode ter um trabalho ali, é meio que autônomo, independente, né, então a gente vê como isso mudou também, né, essa forma de trabalho mudou também, tanto do Uber quanto iFood também, e essas outras plataformas, o Airbnb, que ele dá o exemplo, quando a gente faz essa comparação de como era tradicionalmente só com os hotéis e como o Airbnb também trouxe essa mudança do capitalismo contemporâneo, então é interessante a gente ver também esses exemplos dessas plataformas para além das redes sociais, né? Que a gente está estudando essas outras plataformas também que é, têm essa presença muito grande hoje, são muito usadas por milhares de pessoas no mundo todo. Então, como isso tem uma repercussão muito grande. Além disso, o autor ele vai continuar falando sobre essa importância de cada projeto de pesquisa dar ênfase a uma ou mais dimensões das plataformas estudadas, né, sem perder de vista essa visão multifacetada do fenômeno, de analisar cada uma dessas partes das estruturas. Ele vai falar sobre 2 estudos de caso, dá como exemplo, e um dos estudos de caso, ele fala, né, sobre essa questão da construção do feed de notícias do Facebook, que o pesquisador ele encontrou e identificou essa lógica específica de regulação dessas relações entre os atores, propondo o conceito de uma norma algorítmica que penaliza essa subversão com menor distribuição e invisibilidade. Esse exemplo aqui é do Facebook, a gente falando do Instagram, a gente vê também como o Instagram mudou, essas discussões que a gente já teve também de antes ser mostrado na linha do tempo, agora não ser mais mostrado isso, né? Como era antes o algoritmo, como é agora, essa questão do engajamento que muda também a todo momento, todos esses dados, então tudo isso influencia muito também nessas nossas pesquisas e de pensar nessa lógica, né, dessas relações entre os atores, que é esse exemplo que ele dá também.
Ele vai continuar falando sobre esse estudo das controvérsias. Ele vai falar que esse estudo das controvérsias protagonizadas pelas plataformas requerem também esse esforço de poder identificar e tensionar os argumentos e perspectivas dos diferentes atores envolvidos, e que isso resulta em uma cartografia das pautas, disputas e alianças que elas são desencadeadas pela instabilidade e pela opacidade também dessas plataformas. Então, que por isso também é importante a gente reconhecer que essas plataformas elas atuam como laboratórios, onde as novidades elas são testadas, incorporadas ou descartadas com frequência, que é algo que a gente falou também, que tudo vem acontecendo tão rápido. Muitas vezes, né, a gente vê, dando um exemplo das redes sociais, do Instagram, do TikTok, do Twitter, muitas vezes eles estão sempre testando ali essas novidades, que é o que ele fala, e eles vão incorporando, aumentando, descartando. A gente vê, por exemplo, no Instagram essa questão dos vídeos, né, que os vídeos antes eram só de 1 minuto, depois aumentou. A questão bem do começo, assim, né, vamos dizer assim, do Instagram, quando começou essa questão dos stories, que sumia em 24 horas, depois não. Então, tudo isso a gente vai vendo que vai acontecendo. A gente acha que faz muito tempo, mas na verdade não faz tanto tempo assim. Mas é tão rápido tudo que vai acontecendo que muitas vezes a gente nem consegue acompanhar. Mas ele fala como as plataformas vivem atuando como esses laboratórios, né? Então, que isso também traz, né, esse desafio por conta dessas mudanças também. E ele fala que por isso que é necessário a gente prestar atenção em como um suposto modelo global de ação das plataformas ele se adapta a essas especificidades que também são regionais e locais. Então ele também fala sobre isso, né? Que isso é considerado em diferentes públicos e localidades. Então a importância da gente ver isso também. Depois de falar sobre as controvérsias, ele vai citar um pouco sobre a perspectiva dos métodos digitais, que ele fala que essa perspectiva faz parte de um movimento que ele é mais amplo, de virada computacional nas pesquisas em comunicação, e que isso ele tem se estabelecido como um campo em expansão. Só que nem todas as pesquisas empíricas baseadas na coleta e visualização de dados obtidos em plataformas, elas devem ser automaticamente associados aos métodos digitais de pesquisa. Então, essa abordagem dele destaca a importância de posicionar esses procedimentos metodológicos não como operações instrumentais que revelam uma realidade pré-existente, mas sim como formas de conhecimento que elas emergem das lógicas de datificação, dessas mediações algorítmicas, dessas políticas de governança e também de outras dimensões das plataformas online, que é o que ele sempre está falando, né? De quando a gente pensar em plataformas online, a gente tentar pensar da importância da gente pensar em todas essas dimensões, né? De ver como tudo isso pode impactar ali dentro da nossa pesquisa, por mais que a gente não se aprofunde tanto nisso, no campo assim da nossa pesquisa, no caso de comunicação, né? Ciências sociais aplicadas, área de humanidades também, mas que é importante a gente citar isso e ver e tentar entender essas metodologias, termos técnicos também, e colocar isso na nossa pesquisa. Ele começa a dar outro exemplo aqui, que ele vai falar que ao estudar como uma campanha eleitoral, ela se apropriou do Twitter, por exemplo, é recomendado que a análise ela não se restrinja aos discursos e à quantificação de ações, mas também considere como a plataforma ela contribui para a constituição das dinâmicas políticos eleitorais contemporâneas. E isso foi algo que me fez refletir na minha dissertação, por exemplo, né, que eu, quando comecei a estudar essa questão do online, eu só ia mais para esse lado, né, de ver essa questão do conteúdo, da quantificação, mas que eu não considerei tanto essa questão de ver a plataforma e como ela pode contribuir. E que a partir de agora, né, na minha tese, nas pesquisas que eu vou começar a desenvolver agora, eu já vou levar em consideração isso também, né, para entender como isso também pode influenciar essas dinâmicas. E ele fala que além do conteúdo dos tweets e da contagem
de curtidas e hashtags, outras questões elas também devem ser observadas, como o uso de recursos técnico-gramaticais oferecidos pelo Twitter, como retweets, menções, curtidas, que isso afeta a visibilidade dos atores políticos na plataforma. Ele deu exemplo aqui no Twitter e a gente pode citar em todas as plataformas também, essa forma de ranqueamento, né? Se a gente vê no Instagram, que também tem a questão de curtidas, de compartilhamento, se a gente vê no Facebook também, nessas outras plataformas, no TikTok, apesar do TikTok funcionar de forma diferente, mas se ele também tem esses símbolos, né, que afetam essa visibilidade de alguma forma. E até o próprio YouTube, que apesar de não ser uma rede social em si, é uma plataforma de buscas, ele também ranqueia a partir, também leva em consideração essas coisas para poder fazer esse ranqueamento, né, para quem estuda também essa plataforma. Então, que é importante a gente levar isso em consideração também. E ele fala sobre essa compreensão de como a gramatização da ação que ocorre na plataforma, ela é fundamental para que a gente possa entender essas possibilidades e essas restrições também na construção de temáticas, né, do que a gente vai estudar ali dentro da nossa temática de pesquisa. Outras coisas que eu achei interessante destacar, que o professor trouxe, foi falando sobre essa questão dos bots, que é algo que e não é tão recente assim, mas em relação a gente poder entender um pouco mais, porque é como a Jordana falou, né, que nas plataformas a gente entende algumas coisas, mas como a gente não tem acesso a todos esses dados e recursos, a gente não consegue entender exatamente 100% de como tudo isso funciona, né? Então, ele fala sobre essa questão dos bots, que os bots eles são perfis automatizados programados para poder otimizar as afordências, que até a gente discutiu também no encontro passado. Acho que a Moema e a Fernanda falaram. E ele fala sobre isso aqui, e ele fala que como esses bots eles são usados para otimizar essas afordências de uma plataforma. E ele dá o exemplo aqui do Twitter, que eles podem ser direcionados para responder, curtir ou retweetar postagens, aumentando a visibilidade de um argumento ou de uma hashtag. Então, que identificar esses bots nem sempre é viável, pois suas táticas elas podem se modificar e algumas ações padronizadas podem ser operadas manualmente. Então, isso é algo que influencia muito dependendo do que a gente vai pesquisar ali na internet. Pode falar, Moema. Só para relatar que eu fiquei muito feliz em ter encontrado esse texto, tá? Porque ele meio que traduz tudo o que eu queria ter feito no meu projeto. E, de fato, eu tentei dizer, mas eu não consegui, como ele disse, né? Nessa coisa da gramatrificação, tipo criar uma gramática, né? Que diz que as formas ele cria uma gramática do uso. E que eu sempre problematizo é que as redes sempre falam, né? Sempre na criação delas, né? Sempre tem essa argumentação de que ela é só uma plataforma, né? O nome em si já diz, né? Que ele não tem intervenção nenhuma sobre o conteúdo, mas que na verdade ele tem total intervenção sobre o conteúdo, né? E aí eu achei muito bom esse texto porque ele também fala o seguinte: mesmo que tenha essa total, né, intervenção sobre total não, que tenha essa intervenção sobre o conteúdo, existe uma relação de forças, né, entre os produtores de conteúdo e a plataforma, né, que é essa mudança constante que a plataforma vai vivendo a partir do uso. Mas sempre é uma mudança que não está programada, mas é uma mudança que ela sempre está acontecendo para o que a minha argumentação, a minha hipótese é que tudo que a plataforma faz é para deixar a gente no mesmo rastro, né? Para não deixar a gente sair do rastro, para não criar linhas de fuga de pensamento, para não criar linhas de fuga de olhares, né, problematizadores sobre o mundo, entende? A minha argumentação é que a gente sempre, a programação da plataforma é sempre para deixar a gente no mesmo rastro, entendeu? Não, a gente não sair disso, sabe? E era só isso que eu queria argumentar. Exatamente, eu também concordo. E eu sempre fico pensando sobre isso também, sabe? E é essa questão até que ele fala também das controvérsias, né? Como é complicado. Que ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso à informação, também existe outro lado, né? Que é o que prejudica. Pode falar, Joana.
Não, é só complementando o que a Moema disse, quer dizer que, no fundo, é mais um fator de massificação, é mais não digo fator, mas é mais um instrumento de massificação, E certo? estímulo ao Nós consumo. continuamos, pronto, nós continuamos avançando no mundo digital, mas o intuito permanece o que a gente já viu, eu como uma pessoa, quando eu falei madura, é mais velha mesmo, viu, tu? É mais tempo de vida. A gente percebe uma repetição, entendeu? Ao longo da história da humanidade. Só para complementar mesmo, só para não dizer que eu não participei. Exatamente. Não, mas pode falar a qualquer momento. E as contribuições são sempre ricas aqui. Mas é verdade. Então, e isso é um desafio assim gigantesco para a gente como pesquisador, né? Tá pensando sobre isso também. E essa questão que ele fala também, né? Falando sobre os bots e como isso também prejudica e atrapalha. Pode falar, Moema. Só para complementar a fala, eu não vi o nome dela, desculpa. A Joana. Da Joana, é que sempre tem essa mesma intuito no final, porque a tecnologia ela não é isenta, né? Ela sempre está seguindo o poder hegemônico. Mas, assim, o que a gente sempre fala que é a complexidade, né, da coisa, ela vai ficando muito mais complexa para a gente entender. É como se os menininhos tivessem ficado mais espertos e aí eles vão, né, tentando encontrar jeitos diferentes para enrolar, sabe? E deixando tudo Exatamente. muito mais complexo, sabe? Até pra gente estudar isso é complexo, assim, sabe? Porque a gente tem que entender um monte de coisa. Então é isso. Exatamente. Não, exatamente. Pode falar, Joana. Pessoal, é só assim, é mais uma informação complementar. Vocês viram a entrevista sobre a inteligência artificial, onde eles agora dão um golpe com a voz da pessoa? Não, eu não vi, mas teve alguém que comentou aqui, eu não lembro quem que comentou de uma Eles conversa. conseguem. Eu acho que foi no primeiro encontro. Eles conseguem agora fazer isso. Por exemplo, ele pega a sua voz, liga para alguém da sua família, utilizando a sua voz, porque através dessa caixa preta, vamos chamar, né, que ninguém tem acesso, de como é que eles mais avançados conseguem chegar até aí, né? Falando de uma forma mais do dia a dia, mais empírica. Olha, gente, mas a gente dá acesso ao Google o tempo todo. Ele tá lá escutando a nossa voz que a gente fala, a gente mesmo. Verdade. E a gente convida eles para entrar na nossa casa quando a gente coloca uma Alexa dessas aqui. Eu sou totalmente viciada em tudo isso, eu tenho consciência, mas eu infelizmente já fui tomada mesmo, não consigo largar, não consigo mais imaginar minha vida sem minhas facilidades tecnológicas. Porque, querendo ou não, facilita, né, traz praticidade, tudo isso, mas é um perigo. É um perigo. Quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente vai ficando um pouco paranoico. Exatamente. Jordana, acho que foi no primeiro encontro, eu não sei se foi o Túlio que comentou também de uma inteligência artificial que fazia conversa entre pessoas que já tinham morrido, pessoas conhecidas. Eu falei de um livro que eu li, que tinha esse plot. Mas ele falou alguma coisa também disso, mas eu não lembro exatamente. Mas eu li um livro que tinha essa premissa, que tudo que você produziu de voz, né, que está na internet, disponível, ele coletava e ia fazendo como se, tipo, um dia eu estava conversando sobre praia, aí outro dia eu estava conversando sobre chuva, e aí as palavras eles vão misturando, pegando, e vai criando um assunto de acordo com o que você está ali naquele momento. Ele vai criando uma conversa, como se realmente fosse real. É muito louco isso. É muito louco e perigoso. E por isso essa importância da questão das políticas, né, que a gente estava falando, né? Porque não existem tantas e, ao mesmo tempo, ainda não existe um certo limite, igual a Joana falou, desse caso do golpe, né? Onde é que está o limite? Essa questão também dessas plataformas novas, né, do ChatGPT, também que a gente falou sobre isso, sobre várias questões que envolvem isso, que existe as facilidades que ele nos traz, assim, na questão da gente, de ser uma ferramenta de busca, né, vamos dizer, de alguma informação rápida, mas ao mesmo tempo, as pessoas usando isso para fazer cópia, alguma coisa assim, então
todo um limite ali que faz ser complexo, né? Pode falar, Joana. Eu fico imaginando, eu estando hoje, ainda tendo que orientar TCCs, por exemplo, entendeu? Como é que eu... Porque até há 2 anos atrás, quando eu trabalhava, eu conseguia pegar os plágios, mas com a inteligência artificial, se nem a própria justiça prova que alguém fez plágio, né? Verdade. Já que ela trabalha tão... Quer dizer, são coisas que me levaram assim, encontrar no grupo de vocês, que foi por acaso eu encontrei a professora, que eu não lembro o nome dela, que é da A Silvia. UFT, e num passeio que nós fizemos aqui, de redescobrir o Pirambu, aqui no Ceará, Fortaleza. E eu fiquei interessada, porque as coisas na minha vida sempre acontecem assim, sabe? Um elo, as coisas vão se unindo. E isso é uma coisa. Eu estou participando de um grupo no SESC, aonde nós trabalhamos, o nome do grupo é Conectividade. Nós vamos criar podcasts para alertar sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, que já foi modificado, não é mais do idoso, é Estatuto da Pessoa Idosa, né? E eu fiquei super interessada, até já recomendei a uma das coordenadoras o grupo de vocês, porque a gente trabalha exatamente o quê? Essas plataformas. Aí, como a gente vai fazer uso do podcast, né? Vai fazer uso do Spotify. Então, tudo isso são coisas que eu estou colocando aqui para vocês, que eu não estou no nível de entendimento e pesquisa que vocês estão, mas que eu estou aqui para contribuir com a parte da maturidade e do que eu vivencio, né? Vivenciei durante a minha vida de professora e o que eu vivencio hoje, porque eu estou renascendo. Eu sou uma fênix, eu passei por coisas muito difíceis e agora nós vamos trabalhar juntos. Mas isso é um desafio para a gente também como pesquisador, justamente porque desde o primeiro encontro a gente está falando sobre isso, né? Que quando a gente fala sobre essas plataformas, sobre o online, existe esses desafios, né? Apesar de ter um campo muito vasto de pesquisa, a gente consegue criar pesquisas muito boas, muito ricas a partir desses ambientes, mas também existem esses desafios que tanto são importantes para a gente discutir, como, por exemplo, essa questão das políticas, como também são importantes da gente considerar quando a gente está fazendo nossa pesquisa, principalmente a gente aqui falando da nossa área, né, da comunicação, das ciências sociais aplicadas, então, que muitas vezes a gente vai mais para um lado, né, mas que a gente precisa ir para esse lado também desses termos e conceitos mais técnicos da computação aqui no caso, que é a questão do online. Do online. Porque exatamente, Marina e a Moema, todos que estão aqui, uma coisa muito interessante que é de se ver é a questão da troca de informações. Assim, eu lembro que nos anos 90, a correria, a loucura era para você aprender a usar a inteligência emocional, que hoje eu vejo como resultado desse estudo é o discernimento. É você desenvolver uma capacidade de discernir diante de um mundo que tem muita informação e que muda tudo a todo instante, como as plataformas. Certo? Exatamente. Pronto, vou me calar, que eu falo demais. Não, pode falar, a contribuição é sempre importante, mas é verdade. É muito verdade isso. E quando a gente fala, né, ele falou essa questão dos bots, né, que é um problema, por exemplo, a gente tem essa questão que vocês citaram também da inteligência artificial, né, até que ponto isso afeta também nesses assuntos e nas nossas pesquisas. Ele dá outro exemplo também interessante quando ele fala do Twitter, né, que plataformas como o Twitter, elas reagem de maneiras diferentes a postagens consideradas intolerantes ou que promovem o ódio. Tweets, eles podem ser denunciados e perfis bloqueados por violarem as políticas de governança da plataforma.
Ativistas e bots baseiam suas ações em interpretações sobre as quais práticas são toleradas pelo modelo normativo da plataforma. E que também é importante a gente observar essa disponibilidade de recursos para denunciar conteúdos inadequados e como essas funcionalidades reguladoras são usadas para prejudicar os adversários. Então, isso também é outro desafio que a gente tem sobre essa questão do que por ser considerado, como a Moema falou, né, que eles falam que não interfere nesse conteúdo, existe também essa questão de que pode ser publicado qualquer tipo de conteúdo, mas que, apesar de ter aqueles conteúdos que são retirados, podem ser bloqueados, mas até que ponto e até qual momento isso acontece, né? Depois que ele já foi muito disseminado, ou existem também pessoas que não fazem esse tipo de conteúdo, mas acabam sendo bloqueadas também porque alguma coisa errada ali aconteceu que eles identificaram, né? O algoritmo ali identificou. Então, isso também é algo que traz essa discussão, né? De até que ponto existem essa regulação e depois de quanto tempo que já está ali postado aquilo, que já gerou uma grande repercussão, conteúdos desse tipo. Até teve algumas reportagens que passaram recentemente falando sobre isso em outras plataformas, como aquela plataforma Discord. Eu não utilizo muito ela, mas utilizo muito, mas eu vi uma reportagem que passou no Fantástico, não sei se vocês assistiram, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, que mostrou os absurdos que estavam acontecendo nessas plataformas com os adolescentes, né? O que eles estavam colocando ali de conteúdo. Então, até que ponto os donos ali daquela plataforma não conseguem enxergar aquilo que está acontecendo, né? Que são conteúdos, postagens que promovem o ódio e outras atrocidades que aconteciam nessas publicações também. Então, isso tudo também está muito relacionado nessas funcionalidades reguladoras que eles falam, né, que elas são usadas. E que isso também influencia muito quando a gente pensa na questão dessas plataformas. E outra coisa que o autor também destaca, ainda falando sobre o Twitter, ele vai falar essa questão dos trend tópicos, que são esses assuntos mais comentados, e que isso também é uma parte fundamental da regulação e da visibilidade do Twitter. Quando a gente entra no Twitter, na lateral a gente já consegue ver isso, né? Quais são os trend topics, e muitas vezes as pessoas já vão ali para saber por que que aquilo ali está nos assuntos mais comentados. E que essa dinâmica ela é baseada nessa intensa mediação algorítmica, levando em consideração fatores como essa velocidade de popularização de uma hashtag e a diversidade desses perfis que também estão comentando, estão mencionando essa hashtag. E que esses rankings, eles não são meras vitrines para esses assuntos mais importantes, mas eles são também construídos a partir de interesses e lógicas das plataformas. Então, não é tão neutro assim, que é o que ele traz, essa discussão que a Moema citou também, né? Então, não é tão neutro assim como a gente acha que é, como se só quem estivesse criando ali o conteúdo que pode postar qualquer coisa ou que não tem esse controle, né? Que, na verdade, para certas coisas existem, sim, o controle. Ele continua citando esse exemplo do Twitter e ele foca falando também, ele dá alguns exemplos e algumas figuras que eu não trouxe aqui, mas tem nessa parte do texto, que ele vai falar sobre a questão das campanhas eleitorais e dessas discussões online sobre entretenimento e acontecimentos jornalísticos que são mediados pelas plataformas como o Twitter. Hoje, muitas vezes, a gente vê que as pessoas vão para essa plataforma até primeiro do que olhar um jornal, por exemplo, né? Assistir o jornal ou comprar um jornal, vão lá tanto por essa rapidez quanto esses assuntos parece que acontece no Twitter, todo mundo já coloca instantaneamente, né? Que até a Jordana sabe falar mais do Twitter do que eu, que ela fala como é rápido, né? Essa propagação lá. Então, ele fala que é importante a gente reconhecer essas especificidades sociotécnicas das diferentes plataformas e como elas são utilizadas para esses fins, tanto pessoais, como também políticos, como também comerciais, nessa constituição dessas dinâmicas. Ou seja, que a gente precisa levar em consideração todos esses fatores, isso que constitui também essa estrutura e que envolve tanto pessoas que estão criando e armazenando conteúdos ali, quanto as empresas que estão por trás ali, mediando ou não, né? Dependendo do que a gente vai discutir, que a gente sabe que não é tão neutro assim, que existe esses interesses por trás. Outra coisa que ele fala também, voltando a falar dos métodos digitais,
é que uma abordagem metodológica dos métodos digitais é o uso desses dados fornecidos pelas próprias plataformas por meio de suas APIs públicas. Então, que essa coleta, processamento e visualização desses dados, eles são importantes para que a gente possa investigar como o social e as controvérsias elas se constituem. E que, embora exista uma tendência de reduzir a oferta de dados através dessas APIs públicas, o uso de grandes conjuntos de dados, né, que são os datasets, é cada vez mais presente e desejado nas pesquisas de ciências sociais aplicadas, que é justamente isso que o autor ele está comentando, né? Ele fala sobre como a gente precisa levar isso em consideração e como as pesquisas nas ciências sociais e aplicadas estão levando isso mais em consideração também, por ver essa necessidade dessa integração dessas dimensões, né, dessas várias dimensões que cada vez mais influenciam. Então, além do conteúdo em si da nossa pesquisa, a gente precisa levar também essas coisas em consideração, né, do campo das ciências da computação. E outros tópicos, né, que ele dá de exemplo, que eu trouxe aqui para a gente discutir. Ele fala que são destacadas algumas ferramentas desenvolvidas por esse pesquisador, né, não sei se pronuncia assim, mas o Bernhard Heider, vinculado ao projeto Digital Methods Initiative da Universidade de Amsterdã, como o YouTube Data Tools e o Twitter Capture and Analysis Toolset, que essas ferramentas de código aberto, elas viabilizaram o acesso robusto aos dados de algumas plataformas, considerando as contingências das APIs, que é o que a gente está conversando também, né? O quanto isso é aberto para a gente, mas que essas partes, esses códigos que são mais abertos, viabilizam também que a gente possa entender um pouco mais sobre essa questão dos dados, e nisso na nossa questão de pesquisa. Outro exemplo também que ele dá, né? Ele fala desse NetVis, que é uma ferramenta popular desenvolvida no projeto DMI, que foi retirado do ar devido às mudanças na política de dados do Facebook. Então, que existem restrições semelhantes que também ocorreram no Instagram. E que essas restrições, elas estão relacionadas a escândalos envolvendo as plataformas, como o caso Facebook e Cambridge, que geraram discussões sobre o futuro das pesquisas empíricas baseadas em dados obtidos via APIs. Então, a gente vê o quanto isso também é trazido nessa questão das restrições e por conta desses escândalos também nessas plataformas e isso impacta, né, no nosso acesso a esse tipo de informações, que é importante a gente ter, né, apesar de que mesmo a gente não se aprofundando muito nisso, é importante que a gente saiba que a gente tem acesso a essas informações. E que, apesar das restrições, esses dados estruturados fornecidos pelas plataformas continuam sendo material empírico rico e poderoso para que a gente possa utilizar como análise. Só que é importante a gente reconhecer que essas mediações tecnopolíticas exercidas pelas plataformas e evitar o uso instrumental e positivista dos dados fornecidos. Então, isso é um cuidado também que é importante a gente ter e que eu venho desenvolvendo também, falando da minha pesquisa, né, em questão dessa visão mais crítica, também quando pensa em ver esses dados a partir das redes sociais, porque existem essas mediações e quer queira, quer não, isso também influencia. Então, a gente precisa ser mais crítico quando a gente está analisando também esses dados, essas plataformas, independente do nosso tema. E que um subcampo recentemente incorporado aos métodos digitais é a visão computacional, que oferece recursos para essa descrição automatizada de conteúdos visuais. E que isso inclui esse reconhecimento, classificação e circulação de fotos, memes e outras imagens que são publicadas nas plataformas online. Como a própria Jordana falou, né? Tudo que a gente publica de áudio, de vídeo, de foto, isso também a gente está dando isso para eles, né, entregando isso para eles e é preciso também ter esse cuidado e prestar atenção, né, que isso pode ser usado tanto para o bem quanto também para o mal, como o exemplo que a Joana deu, né, desses golpes que estão acontecendo. Então, ele fala que as pesquisas elas exploram temas como ele dá outro exemplo, né, de como vieses raciais e de gêneros nos processos de aprendizagem de máquina, circulação de imagens entre as plataformas e o mapeamento das dinâmicas contemporâneas de desinformação,
que é o que a gente chama também das fake news, né? Que é outro assunto complexo de falar e que está presente ali nas plataformas online, né? E que hoje a gente já vê que existe mais discussão em cima disso, né? Mais leis sendo criadas e desenvolvidas para que isso de alguma forma pare de acontecer tanto, porque a gente vê o quanto essa desinformação, essas fake news, elas influenciam muito, acabam influenciando muito, justamente por essa rapidez de como os assuntos são disseminados e que muitas vezes não dá nem tempo da gente parar e prestar atenção e checar ali se aquela informação é verdadeira ou não. A gente recebe e já vai compartilhando e quando a gente vê já está numa proporção muito grande, né? Então, por isso que é importantíssimo existir essas leis também. Pode falar, Jordana. Principalmente se for algo no que a gente concorda. Aí é que a gente compartilha mesmo, né? Se a gente concordar, minha filha, não quer saber. Se eu acho que tá certo, eu vou compartilhar, não quero saber. Poucas pessoas têm esse cuidado de checar se aquilo ali realmente é verdade, se aquela informação procede, né? E na questão das fake news e a extrema-direita, é muito pior, porque são coisas absurdas que eles... É tipo aquilo, tá falando o que você quer ouvir, então você vai lá e só replica infinitamente. E isso é tão rápido. É muito mais rápido disseminar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. É muito louco isso. Exatamente. Exatamente. Pode falar, Joana. E aí é o que vem gerando tragédias, né? Verdadeiras tragédias. Fato. Certo? Se vocês da área da assistência social, do que trabalha a comunicação e as ciências sociais, se vocês não tiverem esse poder, esse interesse, primeiro, para transformar em poder, de intervir em tudo isso, onde é que nós vamos parar? Né? Exatamente. E aí é complicado. E por isso essa importância da gente tentar entender cada vez mais essas especificidades, né? E essas coisas que estão nessa questão da caixa preta, por exemplo, que ele falou no começo, né? De que a gente não tem tanto acesso assim. Então, Marina, me perdoe, só a intervenção. Eu posso convidar outra pessoa para entrar nesse grupo? Pode sim. Porque eu tenho um amigo que eu acho que ele tem doutorado, ele é da área, só que ele está dando aula no Pará, mas hoje eu vou ligar para ele pedindo para ele participar desse grupo. Sim, com certeza. E eu acho que vocês vão trocar muita coisa. Eu estou aqui como mera espectadora, mas estou adorando. E não vou parar, não. Não, com certeza, tem que participar sempre. Mas pode falar sim. Pois pronto, querida. Era só essa a intervenção que eu vou fazer, é das tragédias. Assim, do que está se transformando a humanidade? Sim. Né? De repente, é a questão do maniqueísmo. Nós, como seres humanos, a gente é muito ou bem ou mal. E a gente tende para o lado que favorece o nosso ego, né? Nossos interesses. Exatamente. E a professora Silvia, ela fala até muito sobre isso, né? Em outro encontro, ela comentou sobre isso, né? Da gente, de não ser tanto essa dualidade em si, mas da gente enxergar que existe e como existe outras questões ali que estão envolvidas, e nesse caso, quando a gente fala do online, antes da gente tomar alguma atitude sobre alguma coisa que a gente recebe, da gente analisar aquilo ali por outras perspectivas também, para entender e não só ser essa disseminação rápida e sem pensar muito, e por conta também do que a rede social só está nos apresentando ali também. Então é importantíssimo a gente ter cada vez mais uma visão crítica, não só nesse sentido de quando a gente estiver nas redes sociais, mas quando a gente estiver pesquisando também nas redes sociais, né, independente do nosso assunto. Então isso é muito importante. E para finalizar o texto, esse capítulo, ele traz algumas questões que ele acredita que sejam importantes e que elas devam ser observadas nas pesquisas empíricas que são inspiradas por essa perspectiva que ele apresentou dos métodos digitais. Então, a primeira questão que ele traz é quais limitações que elas são impostas
pelas políticas e affordances que ele cita de novo das APIs, e como restrições qualitativas, que são essa impossibilidade de se coletar as postagens, por exemplo, que ele dá o exemplo, né, das palavras-chave do Facebook. Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração, né? Quais são essas limitações que são impostas e como existem essas restrições também. A segunda questão que ele traz, né, que é no caso de coletas baseadas em palavras-chave, quais foram esses termos utilizados? Que diferença faz do ponto de vista operacional e das práticas dos usuários da plataforma optar pela coleta de um termo ou expressão? Aí ele dá o exemplo, né, Copa do Mundo, por exemplo, ou de uma hashtag Copa 2018. Isso também me fez pensar bastante, porque quando eu estava fazendo um artigo sobre sustentabilidade, eu estudei sobre hashtags específicas, mas eu não tinha parado para prestar atenção nisso que ele fala dessas palavras-chave, né? Da diferença do sustentabilidade ou sustentabilidade na moda, ou sustentabilidade social, ou sustentabilidade ambiental, né? Ou essa questão do, quando a gente fala de datas também, que foi o exemplo que ele deu. E isso dá para aplicar para diversas coisas quando a gente pensa nas palavras-chave e essa questão das hashtags. Então, é algo a se levar também em consideração, que ele fala que ele acredita que é importante. Outra questão também que ele fala sobre como a ferramenta de extração de dados utilizada processa as informações fornecidas pelas APIs e as empacotam em arquivos como top hashtags ou top users, que é algo que a gente também vê muito presente nas redes sociais. Então ele fala, né, que sugere-se resistir a essa naturalização das métricas de popularidade de uma plataforma como o melhor ou mesmo o único modo de se analisar um conjunto de dados. E que outro arquivo em comum, que ele dá o exemplo também é dessas que ele chama de co-hashtags, que possibilitam essa visualização em um grafo da concorrência, né, desse recurso técnico-gramatical em um dado conjunto de postagens. Então, ele fala que a gente precisa levar essa questão também em consideração. E essa questão de novo, né, que a Moema até citou, né, que ele repete de novo, desse recurso técnico-gramatical, de que a gente precisa levar em consideração. E a última questão que ele deixa no final do capítulo é qual a relação entre os dados quantitativos, em especial fornecido por essas APIs públicas e as mediações algorítmicas das plataformas. Ou ainda, como os dados sobre curtidas, compartilhamentos, comentários nos ajuda a compreender ou a tensionar os modos como uma plataforma ela hierarquiza e recomenda seus vídeos e postagens. Então, e a última, né, que ele fala que talvez seja mais importante, que dimensões da plataforma não são reveladas pelos dados que nos são disponibilizados, que é essa questão que a gente falou de não ter esse acesso a tudo, mas que quando a gente vai fazer a pesquisa, muitas vezes a gente olha para isso, né, olha para essa questão de compartilhamentos, de analisar comentários, de analisar hashtags, a Fernanda, que eu acho que ela não está aqui hoje, ela também estuda essa questão das comunidades virtuais, como o WhatsApp também as conversas, mas quais são as dimensões que também que não são reveladas e que a gente também precisa considerar. Então, eu achei muito interessante isso que ele trouxe, né, dessas questões. Pode falar, Moema. Um fator interessante para pesquisador, que eu acho, que a gente nunca leva em consideração, é você, já que você está vendo palavras-chave, é você começar a olhar o Facebook Ads e o Google Ads. Porque a partir das estratégias de impulsionamento, eles vão construindo o Pix dentro da plataforma. O Pix é esse como é que eu digo? Esse vício, né, de entrega, sabe? Uhum. E lá também, né, ele disponibiliza, pelo menos no Google, uma série de palavras-chave que estão no entorno do teu tema, e se tu ficar colocando, né, tu vai conseguir chegar a mais espectadores, entendeu? Chegar mais estrategicamente no seu usuário. Isso é muito interessante você ver o outro lado, né, da estratégia, porque você vai entendendo, né, que assim, o impulsionamento, porque assim, o orgânico ele não está mais entregando nada, Sim. sabe? Uhum. Por pura estratégia, porque eles querem monetizar, né? Então, assim, hoje o grande lance deles é a monetização. Então, assim, e é importante colocar isso, né? Que
que o orgânico não entrega mais nada, só entrega se você impulsionar. Aí quais são as condições do impulsionamento, entendeu? Sim. Quais são as estratégias que você tem que seguir dentro do impulsionamento. Então, isso aí também é interessante, assim. É para ver até como pesquisador mesmo, assim, sabe? Realmente, eu não. Quem estuda determinados segmentos, né? Sabe? Realmente ainda tem mais isso. Eu não tinha parado para pensar nisso que você falou agora. E tem mais isso de levar em consideração também. Aí quando a gente fala que a gente vê a complexidade, né? Que existem ainda outros recursos que a gente precisa levar em consideração, igual esse que você falou. Realmente isso faz muito sentido e isso impacta também bastante na pesquisa, na questão da pesquisa. Eu até anotei aqui para dar uma olhada depois, que eu não tinha parado para dar uma olhada sobre isso, sabe? Para dar uma pesquisada sobre isso, e isso também impacta bastante na pesquisa. Principalmente tu estuda tu que estuda segmento de mães, é? Não, é a Fernanda que estuda. Porque consumo materno, quando tu vai Sim, botar, fazer, né, o perfil, tem lá uma série de palavras-chave que eles indicam para tu colocar, para tu chegar no perfil, entendeu? sim. Gente, eu vou ter que sair Eu agora, vou, mas eu meu vou Deus. mandar aqui o Forms do Google, tá? Esse Vou Forms assinar logo. aqui, quando eu finalizar, que a gente já tá perto de finalizar, eu explico para vocês, mas esse Forms aqui, eu acho que só a Joana, né, que é a primeira vez que está aqui, a gente pede para todo mundo assinar, que é a partir dele que a gente vai fazer a certificação no final, certo? Aí, todo encontro a gente pede para todo mundo assinar, não esquecer de assinar, porque a gente vai usar depois para fazer o certificado de vocês. Mas obrigada, Moema, pelas Aí, contribuições. Marina, e depois, assim, no grupo mesmo, a gente podia combinar se vocês vão fazer alguma publicação, se vai alguém pro Incom, de Sim, sim. repente, Uhum. viu? Pois Viu? tá, Vamos gente. conversar sobre Obrigada, isso. viu? Tchau. Boa noite, Moema. Então, continuando aqui, só para finalizar, ele termina esse capítulo falando também, trazendo outros 3 pontos nesse final desse capítulo que a gente destacou. Ele fala que é fundamental a gente considerar os modos específicos pelos quais cada temática ela se relaciona com as plataformas utilizadas e que esse estudo das controvérsias e dessa coleta de dados elas devem explorar essas dimensões que ele está sempre repetindo e falando, né, técnico-políticas que singularizam o processo, em vez da gente ignorar, né? Então, que precisa explorar também essas dimensões e que os dados fornecidos pelas plataformas de mídias sociais, eles oferecem pistas sobre como o social se constitui com base em suas affordances, repetindo de novo aqui, né, a governança e também esses interesses comerciais, e que eles nos permitem compreender as formas de conhecimento que são incorporadas nos meios digitais. Então, isso já esse livro, né, já traz uma contribuição importante para a gente que pesquisa no online, né, da gente tanto refletir sobre isso que ele traz aqui, quanto também da gente incorporar isso nas nossas pesquisas, né? De entender essa questão das affordances, da governança e dos interesses comerciais que estão por trás ali do tema que a gente está pesquisando sobre as plataformas online, o consumo online ou o estudo de caso que a gente está fazendo ali nesse ambiente. Então ele finaliza falando que as plataformas online elas são objetos instáveis que são transformados por diferentes setores e práticas cotidianas, que ao mesmo tempo em que elas se reconfiguram, e que existem várias abordagens para pesquisar as plataformas, seja por meio de análise de documentação, seja por meio dos dados fornecidos por elas. Então, que é importante a gente adotar uma perspectiva que ressalte essa multidimensionalidade das plataformas e também de buscar leituras que são alternativas, que questionem as narrativas induzidas por esses artefatos tecnológicos. Então, sempre falando sobre essa questão da gente ver de uma forma mais crítica e buscar também essas leituras alternativas que estão sempre questionando essas narrativas também. Não só ver, como ele falou, dessa visão positivista e muitas vezes até ignorando esses fatos, porque a gente precisa considerar isso, porque isso vai impactar na nossa pesquisa ou no assunto que a gente está tratando ali. Então, seria isso, né, um resumo do que ele falou nesse capítulo. E agora eu queria conversar com vocês, né? Saber o que vocês têm mais para falar e contribuir sobre esse assunto, ou dar outros exemplos, falar da pesquisa de vocês. Estejam à vontade para a gente poder conversar sobre esse assunto. Se vocês acharam esse texto interessante, se vocês conseguiram ler ele todo antes,
se contribuiu de alguma forma para vocês. Não, Pode falar, Joana. o texto é ótimo. O livro todo, ele é muito bom, vai me ajudar na minha pesquisa. Tem umas coisas que eu não tinha parado para pensar e nem me aprofundar. E eu a partir desse livro, eu fui buscar outras referências e eu achei um livro maravilhoso que é de uma autora que eu gosto muito, que é a Lúcia Santaella. Eu gosto muito da linguagem que ela utiliza. E ela lançou recentemente um livro chamado A Inteligência Artificial é Inteligente? Muito bom, tô lendo, tô adorando. Depois eu coloco aqui o linkzinho. E é muito interessante esse assunto. Mas é muito complexo também. E. Ah, gente, tô adorando, tô amando. Todos os textos estão até agora maravilhosos. Pois é, e ajuda, eu achei que ajudou bastante, sabe? Tanto a forma como ele fala, eu achei a leitura uma leitura fácil, mesmo que, né, quando ele fala dessas questões mais técnicas, que é algo que a gente, pelo menos eu não estudo bastante, né, não vejo isso porque o foco é mais na questão da comunicação em si, mas a forma como ele mostra essas questões técnicas facilita também, sabe? Eu achei que já me ajudou bastante também, como você falou, né, a poder refletir sobre isso. E a gente tentou trazer textos realmente, tanto artigos quanto livros, que pudessem nos ajudar, justamente porque a gente sabe como é complexo a gente estudar plataformas online, estudar redes sociais em si, tem muitos desafios e muitas questões e muitas visões diferentes também, né, em relação a isso. Então, é muito interessante essa visão que ele traz, né, e nos próximos textos que a gente vai discutir também, a gente vai trazer outras visões de outros autores também que já pensam diferente. Não necessariamente o contrário dele, né, mas que trazem outras questões diferentes dele. Que aí já nos faz ter mais tentar pelo menos ter um pouco mais de clareza, né, nessa pesquisa online, que é o nosso desafio, conseguir fazer essas pesquisas de forma mais clara, né, já que existem tantos desafios, que eu acho que isso é o que tem em comum entre todos esses autores que a gente discute aqui, né, eles sempre reforçam esse desafio por Sim. conta de vários fatores. Marina, o próximo texto é o meu, é? Isso que eu ia te dizer, que o próximo é o seu. É o da Recueiro, né? Isso. Na próxima encontro a gente vai falar sobre a Raquel Recueiro, né, o livro dela. E ela também ela tem uma contribuição muito importante, né? Que foi, não sei se eu posso considerar que foi uma das pioneiras, né? Mas foi uma das autoras assim que começou mais a falar sobre isso do online, né? Dessa Sim. questão das plataformas. Então é uma autora muito importante para quem quer pesquisar o online também. E ela já traz outros conceitos, né? O André Lemos também, a gente não botou nenhum texto dele, né? É verdade. A gente pode até tentar incluir no final. Uhum. Se a gente conseguir, porque ele também é bem importante. É porque foram tantos textos que foram aparecendo, Tanta coisa. e ao mesmo Verdade. tempo que a gente queria colocar esses autores que são mais tradicionais, assim, desse começo, por exemplo, como a Raquel Recueira, como a gente falou, né, como muda tudo o tempo todo, é Sim. importante a gente tentar trazer uns também mais atuais, né, alguns artigos mais atuais. Sim. Eu vou até mandar lá no grupo os artigos que eu Cronograma. falei da teoria da prática, eu já Sim. separei aqui, eu vou enviar lá para vocês. Para quem Beleza. tiver interesse, que foi do encontro passado. Do encontro passado, não, né? Do encontro retrasado, que a gente discutiu o artigo da teoria da prática, né? Foi um artigo também bem interessante. Uhum. Mas eu vou compartilhar lá. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Pode falar, Joana. Marina, na realidade o que eu quero é me colocar mais, me inserir melhor no contexto geral, entendeu? Uhum. Do que vocês trabalham, porque eu entrei, assim, rapidamente eu falei com a professora Silvia, Sim. e eu quero contribuir de alguma forma. Sim. Eu não, como é que eu te falei? Aí eu posso até falar no privado com você, as minhas questões, entendeu? Certo, pode sim. Mas é assim, como é que o grupo funciona? O grupo, ele é do PPG-Com do UFC, né, da pós-graduação de comunicação, e ele é coordenado pela professora Silvia. Aí a gente tem o GICEU, que seria o grupo maior,
E aí, dentro do GCU, a gente tem esses outros grupos, né? Que esse que é o da comunicação e consumo, tem um que é das cidades, né? Do consumo e cidades. E aí também tem um que é de Fortaleza e música. Então, tem vários grupos e eles estão dentro ali das pesquisas que a professora Silvia orienta. Que ela é Certo. a nossa orientadora, né? De nós que estamos aqui organizando o GCC. Então, a gente tem esse grupo para discutir sobre a comunicação e o consumo. E a gente já está na nossa quarta edição. Na nossa primeira edição, a gente trouxe autores que falavam sobre o consumo, e na segunda também, e a partir da terceira, a gente teve essa ideia de trazer pontos mais específicos do consumo, já que o consumo é um assunto muito amplo. Então, no semestre Exatamente. passado, a gente falou de consumo simbólico, e agora nesse semestre de consumo online, já que isso envolvia a pesquisa ficava em comum com a pesquisa de várias pessoas também, a gente via que existia essa vontade de discutir sobre isso. Pronto. Então, tudo isso são assuntos que me interessam, entendeu? E para que eu contribua efetivamente, assim, que eu possa, de qualquer forma, ajudar ao grupo e ajudar a mim mesma, lógico, porque eu não quero parar, que eu te disse, né? Sim. Eu não posso parar porque é a minha veia de gostar de estudar, de pesquisar, de ler. Então, eu quero saber, assim, que materiais, aonde é que eu posso... Entenderam? Porque eu já perdi tudo que passou. Você está no grupo do WhatsApp? Estou. Pronto, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp os materiais que a gente já viu. E tem os vídeos no YouTube, que eu gravei todos. Pronto, a Jordana, ela sempre tá gravando os encontros e colocando no privado, né? No YouTube privado. Isso, né? Só ela assiste manda quem tem o link. Isso. Aí você pode assistir também. Mas eu vou mandar o material no grupo. Para que eu possa me situar melhor, entendeu? Uhum. Assim, ter essa sequência, sistematizar. Certo. Porque hoje... Pronto, pode falar, mãe. Eu vou mandar a nossa programação, pra você ver o que a gente já discutiu, e aí eu vou mandando os textos. Em relação aos textos das próximas semanas, eu também vou sempre mandando por e-mail. E coloco também lá no grupo. Pronto, eu recebi a primeira vez por e-mail. Eu estava pronta para entrar semana passada, mas não deu certo. Por isso que eu só entrei hoje. Mas eu quero continuar com vocês. Quero parabenizar, porque a juventude é a força que move o mundo. Se vocês não mudarem, nós já se não passamos o tempo. Então, assim, eu quero agradecer me permitirem estar participando, e eu quero continuar. Eu quero me situar, me aprofundar, para a gente poder criar essas discussões, que eu acho isso fundamental. E a gente que agradece sua participação aqui, é muito importante a participação de todos aqui, e a gente quer que esse grupo, a Silvia sempre fala isso, né, que a gente quer que esse grupo cresça cada vez mais e que em todos os encontros a gente sempre tenha discussões, porque isso é importantíssimo para a gente contribuir muito para todos nós, né, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, professores, então que isso é muito importante também. Então a gente que agradece. Muitíssimo obrigada, viu? Um prazer enorme estar com vocês hoje. Espero que a gente possa evoluir muito, que a nossa missão é essa, crescer sempre. Pois é, com certeza. Obrigada, Joana. Um abração a todos. Pode falar, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Dá para ouvir direitinho? Dá para ouvir direitinho. Eu fiquei devendo uma apresentação, né? É o meu segundo encontro que eu estou participando. Eu fui convidado pela professora Silvia para participar, porque eu não sou estudante de mestrado ainda, tá? Eu sou recém-formado, praticamente, me formei ano passado, e eu estava com esse interesse de ingressar no mestrado agora, e eu tô meio que apurando, conhecendo o meio acadêmico, né? Tô aprendendo muito com os encontros e com alguns outros textos. Vai dar certo, Luiz, eu comecei assim. É verdade. Semestre passado eu participei como ouvinte, recém-formada, e hoje já estou no mestrado. É verdade.
Coisa boa. É, Pois é, que eu tô meio perdido ainda, né? Você sai assim da graduação mas vai dar e, certo. nossa, pois é, Cola, cola, eu cola, sou, cola em nós que é sucesso. aí sim, eu sou formado em publicidade e propaganda. É que esse encontro, eu não falo muito, mas é porque eu tô ouvindo vocês no meu trabalho. Eu trabalho aqui no Povo e a gente fica fechando o jornal à noite e redação de jornal, gente, é aquela coisa, é pessoal assim falando assim, você parece que você tá na plenária, assim, é muito, aí não dá para eu falar. Não, mas a gente Aí, entende. tá bom, mas qualquer coisa eu participo lá no chat, eu falo com vocês. Bom, a minha linha de pesquisa que eu estava querendo seguir, eu acho que vocês pediram, né, para eu falar sobre isso, não lembro direito, Foi. mas eu estava querendo seguir pela linha da semiótica, né, pegando ali o imaginário coletivo, que eu queria falar sobre a cosmovisão do, do imaginário coletivo sobre o uso do diabo cristão como uma ferramenta de racismo religioso, né? Que é pegando essa ideia do arquétipo do diabo, né? Que foi o meu tema do meu TCC, para fazer não um paralelo, né? Mas uma incisão sobre como a figura do diabo, né? A figura da demonização e do imaginário dentro do imaginário coletivo é usado como uma ferramenta de racismo religioso, né? E também pegar um pouco aí da visão da mídia sobre isso, sobre os espaços, né? Os espaços de religião de matriz africana e como é que tá essa ideia dentro do imaginário da sociedade, né? Uhum. A amiga que ela me ajudou a fazer o link com a Silvia, que eu já conhecia a Silvia tinha um tempo, mas uma amiga nossa em comum, ela ajudou a fazer o link, né? E a Silvia é uma pessoa também que estuda o imaginário, né? Sim. Isso. E eu achei que ia ser muito legal trocar essa ideia com vocês, trocar essas ideias com ela. Aí ela me convidou para esse grupo, eu topei na hora, que eu tô louco para estudar. Não tô sabendo lidar e ficar parado. Tô precisando estudar. Pois cuida no E é projeto, viu? isso. Que já tá bem pertinho de começar as inscrições. No meio do ano, né, Marília? Marina? Julho, por Eu aí? acho que é. Eu acho que é julho, É, agosto, julho, né? julho. Lembro que eu fiz, foi no meio do ano. Pois é, tá pertinho mesmo de abrir. Tá. O ano tá Aí passando voando, gente. Pelo amor de Tá, Deus. Um dia desse tá era mas mesmo. carnaval. eu tô precisando me ligar mais às datas, né? Porque eu não tenho muita informação. Mas vai dar certo. Se assim, Vai né? sim. Se eu não atrasar tudo, porque assim, eu tô esperando um filho no forninho, né? E ele tá para nascer. Aí, quando ele nascer, eu tenho certeza que vai mudar tudo, assim, vai virar o meu mundo de perna pro ar. E é isso. Sim. É verdade. Mas vai dar certo. Mas é bom, é Igual a bom. Jordana falou. Uhum. É muito bom. Eu entrei no mestrado também com a Silvia, né, me orientando. E agora eu tô no doutorado também com ela me orientando, né? Eu terminei o mestrado aí, eu não quis ficar parada, já Engatou o terminei o mestrado, doutorado. é, já engatei o doutorado também. E com a É isso Silvia aí. orientando no PPG-Com, pra continuar. Igual a Joana falou, o negócio é tá sempre estudando. É sim. É Pode isso falar. Pronto, aí. gente, o que eu Ah, queria falar também é só isso, Luiz, nós estamos juntos, o que a gente não pode é parar de estudar, certo? Eu venho de um processo de luto complicadíssimo e eu quero me redescobrir assim, fazendo o que eu sempre fiz, estudando, tentando passar o que eu aprendo e aprender o que eu não sei, e eu acho que é isso que nos move, certo? com Eu sou uma certeza. mulher, eu sou uma senhora sexagenária, mas eu não pretendo parar enquanto vida eu tiver. É verdade, importante. Viu? Importantíssimo. Pronto, pois eu conto com o apoio de vocês e a acolhida, viu? Com certeza, com E Obrigada. com certeza. Seja certeza. bem-vinda. Obrigada, um abraço a todo mundo. Eu também estou aqui para contribuir, nem que seja de conselho de mãe. Muito obrigada, viu, Joana? Você quer falar, Suiane? Pode falar.
Então, só queria agradecer o espaço também. Vocês estão me ouvindo? Aham, estamos ouvindo. Eu também estou como o Luiz, né? Eu me formei em marketing. E eu sempre tive muita vontade, né, de entrar para o mestrado e tudo, mas assim, também me encontro um pouco perdida ainda. E, enfim, eu estou estudando alguns autores, encontrei o grupo e estou aqui, né? Eu li o material da aula do encontro passado, né? Gostei muito, já peguei alguns links também, estou começando a escrever para, quem sabe, né, esse ano eu conseguir escrever um projeto legal e tudo mais. E é isso. Achei o espaço muito acolhedor e eu fico agradecida. Obrigada, Sueli, né? A gente que agradece. Ó, a Precisa de Jordana aí é o ajuda exemplo que aí, dá mulher. certo. A gente tá aí, a gente se ajuda e todo mundo cresce junto. Aqui Com a gente certeza. Com certeza. é família. Vou precisar mesmo, gente. Obrigada. Com certeza, pode compartilhar aqui e a nossa intenção aqui é sempre estar compartilhando, sempre estar conversando e além de trazer essas discussões dos artigos, de também estar trazendo nossas pesquisas também, o que a gente quer pesquisar e porque igual a Silvia também fala, né, da gente também usar isso que a gente está discutindo aqui para transformar isso em artigos, em pesquisas, que é muito importante a gente fazer isso, participar desses eventos, congressos ou publicar em periódicos, então pode sempre trazer aqui também, que a gente vai estar sempre discutindo. Eu acho muito massa também compartilhar essas oportunidades da gente estar publicando artigos e tal. Eu tenho, tipo, 2 artigos, assim, que eu escrevi, mas eu não encontro lugar para publicar. E eu acho isso muito legal da gente estar compartilhando também quando tem essas oportunidades. Eu acho muito massa. Sim, vamos compartilhar lá no grupo também. Tem o Intercom, eu não sei se já teve o Intercom, ainda vai ter o Intercom, que esse ano eu não consegui participar. Eu acho que vai ter ainda. Vai ter ainda, porque é mais pro segundo semestre, né? Sim. Tem o Comunicom também, que eu já participei, que também é bem legal para publicar, além dos periódicos também, né? Que de revistas tem diversas. A gente pode até mandar uma lista lá das revistas, porque revistas tem muitas. Mas esses eventos tem o Comunicom, o Intercom e a Compós. A Compós é um pouco mais difícil, né? Mas aí pode se inscrever na lista da Compós, né? Que aí eles mandam tudo. É verdade, tudo que é verdade. de evento, de revista, de periódico, tudo. Eles mandam. É verdade. Eu recomendo você criar um e-mail só pra isso, porque senão a sua caixa de e-mails vai ficar muito lotada, porque é muito e-mail todo dia. Mas é muito verdade. bom, porque você fica sabendo de várias oportunidades, várias coisas legais, que dá pra fazer bastante coisa. Muito boa dica. É verdade. Vou fazer. Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês podem tirar para mim, é sobre a questão da certificação na língua estrangeira que é exigido antes do mestrado. Vocês sabem como é que funcionam os editais para fazer a prova da certificação da universidade? Tu que fez mais recente, Jordana, como foi o teu? Não precisa você entregar antes, não. Você tem até o final do primeiro ano para entregar. E aí tem vários. A menina da secretaria, Alexandrina, ela é muito solícita, ela manda tudo. Todos os editais que ela recebe, né, de várias instituições, ela manda pra gente. E aí, pronto, você tem um ano para entregar. Porque quando eu fiz no mestrado antes da pandemia, a prova de proeficiência era uma das etapas, então fazia durante a seleção. Mas com a pandemia eles mudaram, né? Sim. Entendi. Muito bom. Mas aí dá certo. Aí só depois que entrar e só ficar de olho, que aí abre direto. Tanto de proficiência em inglês quanto outras línguas também. Direto eles abrem. Muito obrigado, gente. Isso é uma luz na minha vida. A gente que agradece. E o nosso próximo encontro, como eu falei, relembrando, a gente vai falar sobre a Raquel Recuero, a Jordana vai apresentar. E a gente vai trazer essas discussões sobre a visão dessa autora, que também fala muito sobre redes sociais, e ela traz outros conceitos também importantes e que contribuem também para as nossas pesquisas. É dia 8, né, Marina? Isso, dia 8. Pronto. Dia 8, nosso próximo encontro. Aí eu vou mandar a lista lá e os materiais também, certo? Obrigada pela presença de vocês, pessoal. A Jordana depois vai mandar o link lá também da gravação. E eu vou mandar lá no grupo também. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá também, que a gente vai conversando, certo? É isso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Valeu, viu, gente, pela presença boa de noite. vocês. Bom fim de semana a todos.
Boa noite. Boa noite. Gratidão, meninos. Renovada. Gratidão.